Convido a todos que abram suas Bíblias comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Eu estarei fazendo a leitura de todo o capítulo. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito, a Tua palavra foi lida e nós ansiamos por ouvir a Tua voz nessa noite. Tira do nosso coração, Senhor, qualquer preocupação com aquilo que está externo a este culto. Dê clareza à nossa mente para que consigamos compreender a Tua palavra e fala ao nosso coração, por amor do Teu nome. É no nome de Cristo Jesus que nós choramos. Amém. Acho que os irmãos já devem ter percebido que pelas quantidades de vezes que eu preguei aqui e a quantidade de vezes que eu usei ilustrações de filmes, eu gosto de ver filme. E confesso que vejo muito menos do que gostaria por conta das muitas atividades que o seminário exige. E imagino que você também deva gostar de ver filmes, séries e tantas outras coisas que relatam histórias que agradam aos nossos olhos. Mas de todos os filmes que nós vimos, às vezes aparece aquele que quando sobe as letrinhas no final você fala assim: uau, que filme! E é justamente esse que você vai querer indicar para alguém. Um filme bom. E quando você vai indicar para alguém, a pessoa geralmente vai te perguntar: mas do que o filme fala? E você vai ter que dar um resumo do filme. Você vai ter que dar uma sinopse do filme. E é nessas horas que nós nos embolamos para falar do que o filme é. Porque a gente tenta tomar todo o cuidado possível para não contar nenhum detalhe que vai fazer com que o filme perca a graça. Ninguém gosta de dar spoilers. Se você é alguém que gosta de dar spoilers, para com isso. Ninguém gosta disso. Nessa história que nós acabamos de ler aqui, uma bela história por sinal, ela pode ser resumida em um único versículo, numa única parte do versículo que nós lemos na liturgia hoje. Quando Paulo escreve Efésios, no seu capítulo 2, no versículo de número 8,
Ele diz: pela graça sois salvos. Se alguém lhe pedisse o resumo de toda a Escritura, você poderia resumir a Escritura neste versículo: pela graça sois salvos. Muitos cristãos são confusos com relação à salvação. Há quem acredite que é salvo por bom comportamento. Há aqueles que acreditam que são salvos porque escolheram ser salvos. Mas há aqueles, e assim eu espero eu que você seja um desses, que acredita que a salvação é exclusividade divina. Talvez você seja um desses que não tem dúvida que a salvação é pela graça, mas tem dificuldade de falar dessa graça imerecida, dessa graça incomparável. O nosso texto de hoje conta a história do grande rei Davi. E você já viu também o outro personagem dessa história, o aleijado Mefibosete. E diferente do filme, que ao indicarmos nos privamos de detalhes para não estragar o final, para não perder a graça, hoje, antes de começar o sermão propriamente, de entrarmos ao texto, eu quero te dar um spoiler. Eu quero te contar detalhes importantes do texto. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a história é tão boa que contar um detalhe importante do texto não vai tirar graça nenhuma daquilo que nós falaremos aqui. E em segundo lugar, é que eu não quero que você fique se comparando com o personagem errado da história, porque nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Quantas pessoas, quando ouvem a história de Davi e o grande gigante Golias, acham que são Davi. Na verdade, nós não somos Davi e nem o Golias. Nós somos aquele povo covarde que está lá atrás, sendo defendido pelo Davi, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu quero fazer questão de te dar esse grande spoiler. Você não é o rei Davi nessa história. Nós estamos mais para o Mefibosete, para o aleijado Mefibosete. Sem suspense. É isso que nós precisamos ter em mente. Dito isso, então, eu quero pregar para os irmãos sobre o seguinte tema: graça, a imerecida manifestação do amor de Deus. Deixa eu repetir. Graça, a imerecida manifestação do amor de Deus. E nós veremos isso em dois momentos. No primeiro momento, que nós veremos, mas antes disso eu preciso te dar um breve contexto do livro de Samuel, dos dois livros de Samuel. Primeiro e segundo Samuel nos mostra como as antigas promessas divinas dadas aos patriarcas e também a Israel se cumprem na designação do reino de Davi. Os livros de Samuel registram o aparecimento do ministério do profeta Samuel, é o que o livro registra no primeiro livro, a escolha popular de Saul como rei, a rejeição divina de Saul como rei, a escolha divina de Davi como rei, sucedendo assim Saul, o sucesso de Davi em seu governo a partir de Hebrom, as vitórias de Davi sobre os filisteus. Também registra um episódio curioso do transporte da arca de volta para Jerusalém. Registra as promessas divinas de Deus para com Davi e a sua posteridade. Registra as vitórias de Davi sobre as nações circunvizinhas, até esse momento que nós vamos ver aqui. Depois registra algumas coisas que a gente, quando lê, até nos envergonhamos, mas está nas Escrituras. A expectativa de um rei vindouro era um tema recorrente no plano da promessa de Deus. Ela apareceu aos patriarcas dessa promessa de um rei, de uma dinastia davídica. Ela apareceu aos patriarcas, ela aparece até mesmo nas profecias de Balaão, também aparece em Deuteronômio. Porém, o povo teve um ilegítimo e mau começo com o rei Saul, quando reivindicaram o rei por motivos errados, por aspirações equivocadas que não eram a vontade do próprio Deus, não era o desejo de Deus para o povo, mas ainda assim Deus concedeu o rei conforme o desejo do povo. A escolha de Deus cairia sobre Davi, e é o que nós vemos no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, uma das profecias mais importantes das Escrituras. O tema central, então, desses dois livros é que Israel deveria ter esperança na linhagem davídica, mesmo com tantas dificuldades e contratempos que o próprio Davi faria para si. É isso que aconteceria, mesmo com isso. E então nós vemos que quando entramos propriamente na história, e então é o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos, é que a graça imerecida, a manifestação imerecida do amor de Deus
ela nos alcança. Ela nos alcança. E se você olhar comigo no texto que nós estamos vendo aqui agora, nós vamos ver que disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele por amor de Jonatas? E é isso que nós vimos aqui. Davi, então, está começando a chegar, ele chegou no trono, e quando nós olhamos para o final do capítulo de número 8, nós vemos que o reino está constituído. Se você olhar aí comigo no capítulo de número 8, no final, nós vemos, se a sua Bíblia for a mesma que a minha, nós vemos que aí está escrito oficiais de Davi. Davi então está instaurado no seu trono. Agora ele coloca os oficiais sobre cada uma das posições. E de repente é esta lista de oficiais, concluindo o capítulo anterior, que agora nós temos uma imagem completa do rei, firmemente estabelecido no seu trono. Davi, meus irmãos, venceu os inimigos, Davi construiu e consolidou o reino, e agora ele quer cumprir a promessa feita a Saul e a Jonatas. É isso que ele faz aqui. Aparece tanto em dois momentos distintos. Davi promete primeiro a Jonatas e depois promete a Saul. Mas o que motivou o pedido que ocasionou essa promessa? O que motivou? Por que Davi quer cumprir essa promessa aqui, quando ele está sentado no trono e aparentemente tudo está em paz? Era costume no Antigo Oriente Próximo que quando uma dinastia era levantada, quando uma dinastia nova era levantada por alguma guerra, por uma puxada de tapete, por alguma rebelião, a dinastia anterior era toda morta. Você já deve ter visto isso em algum filme, lido isso em alguma história. Então, quando Davi e Jonatas quando Jonatas e Saul solicitam para Davi não destruir a sua descendência, é porque eles tinham medo de que isso acontecesse com a sua prole, com os seus filhos, com os seus parentes. Esse era um costume natural ali naquela região. Porém, Davi não é um rei como o dos outros povos. Davi é fiel às suas promessas. E por isso ele procura saber se não há alguém da casa de Saul ainda vivo. É a primeira coisa que ele pergunta aqui no verso de número 1 do capítulo 9. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? E vejam, meus irmãos, cumprir essas promessas era um tanto quanto arriscado para Davi. Porque externar bondade para um filho de um inimigo, para um descendente de inimigo, talvez não soaria muito bem a sua imagem diante do próprio povo. Poderia simbolizar fraqueza, poderia estar nutrindo a expectativa no coração daqueles que gostavam do reino anterior, para levantar um agrupamento e tirar Davi então do trono. Mas a centralidade dessa bondade não está na vontade pecaminosa que às vezes nós somos tomados. Sabe aquela bondade que às vezes nós somos tomados no final do ano? Aquela bondade de Natal, que curiosamente a gente sente um desejo de dar alguma coisa para alguém. Nós olhamos para o guarda-roupa e pensamos quais roupas nós podemos doar. A gente pensa quando o 13º chega, em dar uma cesta básica para alguém. Não é esse tipo de bondade. Se no verso de número 1 nós podemos imaginar que essa bondade é natural de Davi, pertence a ele, o verso de número 3 vai nos mostrar a qualificação dessa bondade. A quem pertencia essa bondade? Essa bondade é de Deus. Davi quer demonstrar a bondade de Deus. E, portanto, ela é desprovida de interesses egoístas ou até mesmo de estratégias. A bondade que Davi quer demonstrar é verdadeira. Ela não quer talvez trazer para o seu reino o filho do inimigo para manter ele pertinho e estar de olho em cada passo que ele vai dar. Não é isso que Davi está querendo fazer. Davi está sendo fiel à sua promessa que ele tinha feito há tantos anos atrás. E é importante salientar que o significado da palavra que aparece para nós aqui como bondade, e aparece aí na sua Bíblia também, em outros lugares da Bíblia, é traduzido como fidelidade. Seu significado está ligado a uma ideia de fidelidade pactual. É uma bondade primariamente externada e estendida aos humildes, aos necessitados, aos miseráveis. É o amor pactual de Deus. Essa é a palavra hesed, em hebraico. E ela aparece
no livro dos Salmos 127 vezes, com essas variações de tradução: amor, fidelidade, bondade, tudo concernente à mesma ideia, a fidelidade pactual do ungido do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 5, nos conta uma história de um homem que havia já, naquela posição, doente por 38 anos. Um homem também deficiente, também aleijado. E a crença mística ali naquele lugar, naquele tanque, era de que quando a água se mexia, e eles acreditavam que era quando um anjo vinha naquele lugar, e o primeiro a entrar na água, quando ela se mexesse, ele seria curado. Esse lugar é chamado como o tanque de Betesda. E Betesda, em hebraico, quer dizer casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E o nome daquele lugar simbolizava a expectativa das pessoas que ali estavam. Mas aquele homem que na história nós conhecemos, João no capítulo 5, fora curado pelo Senhor, aquele homem que estava há tanto tempo aguardando por misericórdia no lugar chamado casa de misericórdia, mas que ainda não havia alcançado misericórdia, não tinha a menor ideia de que naquele dia em que Jesus foi até ele, foi até aquele lugar, no dia em que Jesus o alcançou com a sua misericórdia, ele foi curado pelo poder do Salvador. Naquele dia, Betesda foi palco da verdadeira manifestação da misericórdia. A misericórdia de Deus na vida daquele homem chegou através da manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo. Mas olhando novamente para o texto, nos vem a pergunta: quem era Mefibosete? Quem era Mefibosete? Mefibosete, este homem que é apontado por Ziba, servo de Saul, como o último descendente vivo de Jonatas, ele aparece para nós a primeira vez no segundo livro de Samuel, no capítulo 4, verso 4. E o que acontece lá? A sua ama, a sua cuidadora, ao chegar até ela a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido na batalha em Gilboa, ela cata o menino e sai correndo desesperada. Por quê? Porque era comum matar todos os descendentes do rei. E ela está ali com ele, então ela tenta protegê-lo. E por algum motivo, por algum acidente, esse menino com 5 anos cai. E é dito lá em 2 Samuel 4:4 que ele quebra os pés. E ele fica deficiente assim para a vida toda. Para a vida toda. Por conta desse desespero, por conta dessa tentativa de fuga. E é importante destacar, meus irmãos, que Ziba faz menção dessa deficiência a Davi. Olha, e isso é importante a gente ver no texto. É bem provável, para tentar mostrar para Davi que aquele homem, aquele menino, lá em 2 Samuel 4:4, mas que agora é um homem, porque o texto diz que ele já tinha filho, então passou vários anos, ele não representava perigo, ele era um deficiente. Porque se você olhar, tanto nesse momento, quanto lá no último versículo, fala da deficiência de Mefibosete. Talvez Ziba está tentando livrar Mefibosete, por amor a ele, por ser filho do seu senhor, antigo senhor. E a gente também tem que parar e olhar para o texto com o seu contexto. Hoje, se alguém quebrar algum osso, alguma coisa, corre-se para o hospital e rapidamente engessa, mas por algum motivo e pela dificuldade da época, isso não aconteceu aqui. Ele viveu com essa deficiência a vida toda. E onde estava Mefibosete? Ele estava na cidade de Lodebar, como bem indica aí o servo Ziba. E o que significa Lodebar? Lodebar significa sem pasto. Uma outra tradução para Lodebar também é lugar nenhum. E o significado para Mefibosete aponta para algo relacionado a aquele que espalha vergonha. Então, olha só, ele estava num lugar chamado lugar nenhum, e o seu nome significava aquele que espalha vergonha. Portanto, Mefibosete é um ninguém que vem de lugar nenhum e não tem nada para oferecer, nem mesmo perigo. E eu gosto da resposta de Davi. Quando Ziba tenta mostrar de alguma maneira, de alguma estratégia, que esse menino, esse homem não representava perigo nenhum, olha a resposta de Davi. Davi diz assim para ele, depois: eu quero vê-lo, traga ele aqui. Depois de Ziba contar isso tudo, não há ainda, versículo de número 3, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade para Deus, para com ele. Então Ziba responde: um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés.
Não parece um tanto curioso essa informação? Era só ele falar que é um filho de Jonatas. Então veja que essa informação que lhe dá da deficiência é justamente que talvez no coração de Ziba havia o temor de que agora que Davi estivesse no trono, ele aniquilaria com a descendência de Saul e de Jonatas. Mas não é isso que acontece. Davi é um homem de palavra. Davi é um homem fiel à sua palavra. No dia de hoje, todos que estão aqui, aqueles que estão em idade para isso, exerceram o seu direito à democracia, foram votar. E é bem provável que durante esse período de eleições, você ouviu muitas promessas de candidatos A, B, C ou D, de todos os cargos que serão elegíveis nessa data. E uma das palavras que torna-se mais destacada nessa época é fidelidade às promessas. Em tempos de eleição, nós pensamos em fidelidade às promessas, mas fique tranquilo que eu não quero aqui falar de candidato A, B ou C, não é essa a intenção. Eu não vim aqui para falar sobre política. O assunto que eu quero chamar a sua atenção agora é para fidelidade. Mas não é qualquer fidelidade, é a fidelidade que Davi está exercendo aqui, como rei, apontando para Cristo, nosso Senhor, a fidelidade pactual. E pensando sobre isso, eu quero te fazer essa pergunta: você é alguém que cumpre suas promessas? Você é alguém que cumpre aquilo que você promete? Você é alguém conhecido por ser uma pessoa de palavra, alguém que luta para cumprir com os pactos firmados, sejam eles de ordem mais elaborada, ou até mesmo como promete trazer um chocolate para alguma criança da igreja? Se você é um membro desta igreja, você prometeu na sua profissão de fé viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra, sustentar a igreja e as instituições moral e financeiramente, obedecer às autoridades da igreja, participar dos trabalhos da igreja. E eu te pergunto mais uma vez: você tem sido fiel às suas promessas? Você é fiel aos pactos que estabelece? Eu sei, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é. Porque se fosse perfeito, você não estaria aqui. Você já teria sido levado ao céu. E não é isso que acontece com nós, servos de Deus. Nós somos limitados, nós carecemos da misericórdia de Deus. Mas hoje nós estamos falando de graça. E eu quero te lembrar que a nossa salvação não depende da nossa perfeição. Que boa notícia, né? A nossa salvação não depende da nossa perfeição. Porque veja, se o rei Davi, imperfeito como era, mostra esse tipo de fidelidade pactual a um aleijado que não tem nada a oferecer, quanto mais o descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, o outro ungido do Senhor, que mostra a fidelidade pactual a gente envergonhada, de lugar nenhum, que não tem nada para oferecer. E se você é um desses imperfeitos, eu lhe convido a olhar para Cristo, porque é por meio da perfeição deste ungido do Senhor que somos alcançados pela graça, que recebemos a graça, esse favor imerecido de Deus. Jesus é fiel ao pacto. Mas que pacto? Davi aqui está sendo fiel às promessas, à fidelidade pactual que ele havia estabelecido e havia prometido a Jonatas e a Saul lá atrás, enquanto ainda eles eram vivos. Jesus é fiel ao pacto. Veja, antes da fundação do mundo, a Trindade Santa reunida entrou num pacto eterno de amor, em que concordaram criar este mundo e criar um povo para si. E o Filho eterno de Deus assumiu o pacto de que ele viria a este mundo, tomaria a forma humana e morreria na cruz para ser fiel ao pacto. É esse pacto que Cristo é fiel. Para Davi, havia algum risco em mostrar amor pactual, mas para Jesus não era risco, era fato. Era fato. Jesus receberia mais do que risco quando ele encarnou neste mundo. Ao demonstrar seu amor pactual, ele tinha perfeita noção de que ele seria humilhado, açoitado e sofreria uma morte violenta. Mas o filho de Davi cumpre o que promete.
ainda que fosse tão arriscado, ainda que fosse necessário nascer num coxo de um animal, ainda que fosse preciso padecer açoites e humilhação, ainda que foi preciso ser pregado no madeiro e ter seu sangue vertido na cruz, ele o fez pela fidelidade ao amor pactual. E é por isso que hoje, pecadores como nós podem ser alcançados pela graça de Deus, porque Cristo é fiel ao que Ele promete. Se podemos ver Davi cuidando da descendência de Jonatas aqui no texto, e ele cuida, quanto mais do Senhor Jesus para cumprir aquilo que Ele prometeu, quanto mais do Senhor Jesus para cumprir o pacto eterno de redenção do seu povo. A graça, a imerecida manifestação do amor de Deus, ela nos alcança por Cristo Jesus. Quando nós olhamos os versículos 1 ao 5, não há absolutamente nada nesse homem aqui que favoreça e que faça dele um alvo dessa manifestação da bondade de Davi. Não há. Não há. Ele é filho de um inimigo, ele é um aleijado, não pode servir, ele não pode ser servo nem dentro do palácio real. Ele simbolizaria, talvez na visão de muitos, uma ofensa à sua presença, uma ofensa à sua presença dentro do próprio reino. O filho do inimigo de Davi está ali ao lado de Davi. Não havia nada em Mefibosete que fosse alvo da bondade. Não havia nada que justificasse essa bondade. É por isso que a graça, a imerecida manifestação do amor de Deus, é um favor. E Davi aqui nos mostra que, por graça, a bondade nos alcança. Por graça. Porque nós não merecemos, meus irmãos, ser alvos da bondade do Senhor. Porque se você parar para refletir em quem você é, na quantidade de vezes que você já cometeu o mesmo pecado desde que você é crente, você acha que você é merecedor da bondade do Senhor? Certamente não. É pela graça. É por quem o Senhor Jesus Cristo é, o ungido do Senhor, fiel ao pacto que Ele mesmo estabelece. É isso que a graça faz a nós. Mefibosete, meus irmãos, achava que estava esquecido. E se a graça alcançou a Mefibosete através da bondade e misericórdia do rei Davi, imperfeito como é, em segundo lugar, a graça também redime. E é isso que nós vemos dos versículos 6 ao versículo 13. Mefibosete achava que ele estava esquecido, escondidinho lá. Davi lutou contra os filisteus, estabeleceu o reino, agora está tudo dominado, ele está em Jerusalém, e de repente chega uma carruagem na porta da casa dele, lá em Lodebar. Eu não sei você, mas eu gosto de fazer esses exercícios quando eu estou vendo uma narrativa. Eu gosto de criar uma história na minha cabeça, desenvolvendo isso. Imagine você é filho do antigo inimigo do rei que agora assumiu. O seu avô e seu pai que mandavam em tudo agora estão mortos. É o inimigo do seu avô e do seu pai que assumiu o trono. E de repente chega uma carruagem na frente da casa de Maqui, lá em Lodebar, num lugar escondido, longe. E aí quando ele olha pela janela, pessoal de Davi. Eu imagino o que Mefibosete pensou naquele dia. Eu acho que ele deve ter pensado assim: é hoje que a espada vai cantar. É hoje, eu não passo de hoje. E então ele vai ao rei, ele obedece, não tem o que fazer. Ele vai até o rei e perceba a postura de Mefibosete. Versículo de número 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E aqui é onde eu falo que nós precisamos exercitar a nossa criatividade a ler o texto. Não de imaginar coisas que não estão no texto, mas de ler e pensar. Ele é deficiente. Hoje de manhã o pastor pediu para que orássemos de joelhos. Às vezes a gente tem dificuldade de ajoelhar. Mefibosete, deficiente, se dobrou diante do rei. Se dobrou diante do rei. E olha só, pelo que Davi fala com ele, ao olharmos para essa cena, para isso aqui, Mefibosete devia estar com tanto medo, mas tanto medo, que a sua atitude demonstrava medo. Você já viu alguém assim?
que a sua atitude demonstra medo, todos os seus trejeitos, até o seu jeito de respirar demonstra medo. E olha a resposta de Davi a ele diante desse comportamento. Versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas. É como se Davi estivesse falando assim para ele: Mefibosete, não temas, eu tenho o evangelho para você, eu tenho as boas novas para você. Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu quero que você repare novamente na postura de Mefibosete, porque na sua fala no versículo de número 8, ele reconhece a sua indignidade do favor que estava recebendo. Olha o versículo 8 comigo. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele se compara a um cão morto. Ele reconhece que ele é indigno de estar na presença do rei, quanto mais com vida, e agora recebendo tudo isso que o rei daria a ele, restituiria a ele tudo que era do seu avô, do seu pai, de miserável, escondido na terra do nunca. Ele passa a ser um homem dono de posses, um homem rico, inclusive com servos. E não é assim que nós reagimos quando somos alcançados pela graça do Senhor? Uma mistura de sentimentos, alegria e indignidade. Onde Mefibosete esperou execução, ele recebeu, foi graça, favor imerecido. O rei aqui, meus irmãos, está provendo para aquele que é incapaz de prover para si mesmo. Isso não é maravilhoso? É o amor de Deus, é o amor pactual do Senhor, cuidando daquele que não pode cuidar de si mesmo. Mas não é só isso. Davi quer que Mefibosete saiba que ele leva a sério a sua promessa, porque ninguém sabia dessa promessa. Davi havia prometido para Saul que estava morto. Davi havia prometido para Jonas que estava morto. Se Davi não cumprisse essa promessa, ninguém saberia. Mas ele sabia. E agora Davi faz questão de que Mefibosete saiba de onde vem aquela boa ação que ele está fazendo, aquela boa obra. Não vem de um desejo pecaminoso de deixá-lo perto para ver os seus passos. Não vem de um desejo pecaminoso de tentar parecer bondoso para o reino. Vem de uma fidelidade pactual. Usarei de bondade. Essa palavra, essa construção, meus irmãos, usarei de bondade, no versículo de número 7, aparece outras 40 vezes no Antigo Testamento. Mas somente aqui, a construção gramatical dessas palavras aponta para uma ênfase. E a ênfase aqui é muito maior do que a ideia de usarei pode dar para nós de futuro. É como se Davi estivesse falando para Mefibosete: você pode confiar na minha palavra, porque enquanto eu for rei sobre Israel, bondade estará sobre você. Isso é algo maravilhoso da gente poder ver no texto, da gente também poder imaginar que nós somos alvos de uma bondade não semelhante, mas muito maior, muito maior. Certa vez, um professor em sala de aula ilustrou, e eu já contei isso para os alunos da classe daqui da EBD, vocês finjam que nunca ouviram essa história, viu? Os alunos. O professor ilustrou o seguinte, o reverendo Hermstein, que ele morava próximo aonde eu moro hoje ali, e tinha uma padaria. E ele ia na padaria e ele descobriu aqueles guarda-chuvinhas de chocolate, sabe? Daquele chocolate que gruda no céu da boca, ele descobriu esse guarda-chuvinha. E um dia ele foi comprar pão, ele chegava do seminário, todo dia ia comprar pão no mesmo horário, e comprou esse guarda-chuvinha. A sua filha gostou tanto, ainda pequena, que ele falou assim: todo dia agora eu vou levar um guarda-chuvinha desse para ela. E era coisa baratinha, então todo dia ele comprava um. E aí quando a filha dele já ouviu o barulho dele fechando o portão, ela já imaginava o guarda-chuvinha. E vinha até ele e chegava. Só que um belo dia, ele foi comprar o pão, chegou lá, tinha acabado o guarda-chuva. E ele então falou com o dono: o que aconteceu? E o dono falou assim: é porque o fornecedor é pequeno e às vezes acaba, eu peço e demora a chegar. Eu falei: então faz o seguinte, próxima vez que vier, você compra uma caixa só para mim. Eu vou te comprar a caixa. Você deixa uma loja e manda a caixa. Então, o que é que ele fez? Ele comprou a caixa e guardou em cima do guarda-roupa. E quando ele ia comprar pão, ele ia lá e comprava o guarda-chuvinha na padaria.
Chegava em casa, a filha recebia. Só que no dia que não tinha pão, não tinha o guarda-chuvinha lá, estava em cima do guarda-roupa. Quando Paulo escreve aos Efésios, no seu capítulo 1, e fala das bênçãos que nós recebemos do Senhor, da graça que nós recebemos do Senhor, são, ainda que para nós falte, já está guardado para nós. Deus já conquistou em Cristo Jesus a graça, o favor imerecido. E todas as vezes que nós carecemos dessa graça, ainda que para nós pareça que vai faltar, ela está guardada. Deus nos concede, como um conta-gota, nunca falta. É por isso que nós podemos confiar de que se a graça nos alcançou, Cristo está nos redimindo, Cristo está trabalhando no nosso coração de tal forma que nós jamais sentiremos falta da graça de Deus, porque ela é eterna na vida dos seus filhos. Ela é eterna na vida dos seus filhos. Quando nós pensamos na justificação, ela é um ato. O Supremo Juiz, diante do tribunal, ao chegar o réu ali, ele disse: está perdoado. Quem vai pagar os seus pecados é o meu filho. Mas imagine que nessa cena, o Supremo Juiz está sentado, o réu, que em algum ponto da história foi eu e foi você, chegou diante do juiz e ele falou: agora é o meu filho que vai pagar pelos seus pecados, todos eles. E esse réu, ao sair diante do juiz, já grato por não ser dizimado, por não ser morto, agora esse juiz vira e fala assim: vem cá, você não está só perdoado, você agora vai ser adotado por mim, você vai começar a fazer parte a partir de hoje da família. Isso, meus irmãos, é a maravilhosa doutrina da adoção. Deus não somente nos justificou, mas Ele também nos adotou em Cristo Jesus, e é por isso que eu e você podemos dizer: somos filhos de Deus. E sabe, quando nós pensamos em adoção, às vezes as famílias que às vezes tardiamente precisam adotar ou querem adotar, às vezes procuram crianças parecidas. Isso é pecaminoso. Mas veja, Deus adota pessoas distintas, e com o tempo Ele faz com que os seus filhos fiquem parecidos com o irmão mais velho. Por isso que eu e você, diferentes que somos, todos nós somos de alguma maneira parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos adotados, nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é graça, isso é favor imerecido. Davi não está apenas cumprindo a letra da sua promessa. Davi não quer Mefibosete ser tolerado. Mefibosete não vai somente ser tolerado ali no seu reino. Não é apenas dado essas terras para ele e Davi vai mandá-lo de volta para Lodebar. Ele é convidado para um relacionamento com Davi. Comer, e você deve saber disso, é algo poderoso. Não pelos nutrientes. Comer junto é algo poderoso. Não é qualquer um que você chama para sentar na sua mesa. Precisa de um tempo de maturação de um relacionamento para fazer com que você se sinta confortável de convidar alguém para sentar na sua mesa. Então, comer junto na sua casa significa intimidade. O que Davi está fazendo aqui com Mefibosete é trazer ele para dentro de casa. E ele vai começar a participar das coisas diárias. E ele vai começar a comer da mesa do rei Davi, como um filho dele, como um filho do rei. De renegado, excluído num canto, de filho de inimigo, ele passou a ser um filho adotado do rei de Israel. É isso que acontece conosco. É isso que acontece conosco. É por isso que Jesus, comendo com cobradores de impostos e pecadores, foi tão controverso para a cultura da época. Quando os fariseus olharam para Jesus e viram: Jesus comendo com esse pessoal, assentado à mesa com esse pessoal. O rei Jesus comendo com os inimigos de Deus, como um sinal da graça de Deus. E é o mesmo hoje. Cristo não apenas nos tolera, Ele nos chama para assentarmos na mesa com Ele. É isso que nós faremos hoje. Ele nos convida numa relação de intimidade e amizade. E isso é
poderosamente simbolizado quando somos convidados a nos assentar no momento da ceia, a tomarmos da ceia. Cristo nos diz: coma a minha mesa. E é por isso que nós vemos isso sendo repetido 4 vezes no texto, a minha mesa. É dito no final do verso 7, é dito no final do verso 10, no final do verso 11, e depois lá no verso 13. Jesus contou uma história em Lucas, no capítulo 14, onde há uma festa. E o pessoal que ele convidou primeiramente, que o dono da festa convidou, não foram. Ele então mandou convidar os pobres, os aleijados e os cegos e os coxos. Mandou encher as carruagens e levar todo mundo para lá, para a festa. Todos esses são convidados a comer da mesa de um banquete. No capítulo seguinte ao 14, Jesus conta uma história de um pródigo retornando para a casa de seu pai. E esse filho pródigo, quando retorna, ele se oferece para ser o quê? Servo. E o que o pai oferece? Ele bota um anel no dedo daquele homem, dá vestes novas, e ele é tratado como filho. A conexão é fácil de fazer. Nós estamos espiritualmente aleijados quando estamos sem Cristo. E nenhum serviço podemos oferecer para Deus que seja agradável aos olhos de Deus, para que a gente possa ser alvo dessa graça e dessa misericórdia. Nós não podemos fazer isso. Mas Jesus nos faz filhos e filhas de Deus. Isso significa que nós somos amados por Deus Pai, com o mesmo amor grandioso que Ele amou o seu Filho, e que enviou o seu Filho para morrer por nós aqui neste mundo. Veja, cristão, se você é alcançado pela graça de Deus, se você voltou para a casa do Pai, pedindo para ser servo, e Ele colocou um anel no seu dedo, te deu vestes novas e limpas, e te amou, não há nada em você que justifique tamanho amor. É pura graça. Não é por nada além de graça. Porque eu e você não passamos de um cão morto. Essa é a história do Evangelho. Gente que não deveria estar lá, mas que pela bondade do Rei está. E eu sei que esse assunto é recorrente nos púlpitos das nossas igrejas. Mas é importante nós lembrarmos de que somos salvos pela graça. Não porque este mês é o mês da reforma protestante, mas porque às vezes pelo tempo de igreja nós nos esquecemos. E quando nós olhamos para 2 Samuel capítulo 9, a gente esquece que nós somos mais parecidos com Mefibosete e começamos a achar que nós representamos o rei Davi. Doadores de bondade, de misericórdia. Mas nós que somos alvos dessa misericórdia, nós só podemos estender bondade e misericórdia para o outro, porque nós já fomos alvos dessa bondade e misericórdia. Porque afinal nós só podemos dar aquilo que temos. É por isso que você e eu, nós precisamos pensar em como que as pessoas nos veem. Sabe aquela conversa de que eu não ligo para a opinião alheia? Pois deveria ligar. Não para os críticos de plantão, mas como que a sua esposa te vê? Como que o seu marido te vê? Como que o seu pai te vê? Ele te vê alguém bondoso? Ele te vê alguém que de fato tem espelhado a Cristo? Porque tem muitos por aí, meus irmãos, que trabalham nas empresas e às vezes o colega de trabalho da mesa ao lado não sabe que ele é crente. Sabe o famoso crente 007? Simplesmente tu sabe que ele é crente. Acha que ele é um agente secreto ali naquela empresa. Por quê? Não é que você tem que ficar falando do evangelho a todo e qualquer momento. Você está ali, você precisa trabalhar. Mas talvez as suas atitudes não tenham refletido a bondade que é propícia daqueles que são servos do Senhor, daqueles que são imitadores do Filho de Deus. E essa é a história do evangelho. Gente que não deveria estar lá, assentado à mesa, mas estão. Se essa história que narra a bondade de Davi para com Mefibosete já é bonita, e é uma história bonita, quanto mais a história do evangelho, da qual nós fazemos parte. Nós éramos inimigos de Deus, mas que pelo amor pactual do Senhor Jesus foi-nos dado poder para sermos chamados filhos de Deus e desfrutarmos da sua herança, nos assentarmos à sua mesa,
termos comunhão com o Senhor, termos comunhão com o Rei de todas as coisas. Ao olharmos para essa história de Davi e Mefibosete, nós vemos a grandeza de um rei em colocar o filho aleijado de um inimigo à mesa. Mas o verdadeiro ungido do Senhor, o descendente de Davi, o rebento de Jessé, também recolhe inimigos, filhos de inimigos, gente desprezível, transforma, alcança, redime, adota e os coloca na mesa para ceiar com ele. É isso que o Evangelho faz. É isso que a graça do Senhor, ao nos alcançar, faz. Portanto, meus irmãos, não há ninguém neste mundo que tenha pecado suficiente que não possa ser suplantado pelo poder da graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Se nós estamos sendo relembrados a olhar para a graça, reconhecendo que nós somos indignos dela, eu preciso te lembrar de uma outra coisa que às vezes nós nos esquecemos. Nós precisamos orar por aqueles amados nossos que não estão professando a fé no Senhor Jesus. Não rotineiramente, mas todos os dias. Porque essa graça pode alcançar, essa graça pode redimir, e nós confiamos nela. Porque se Davi conseguiu expressar uma fidelidade pactual, quanto mais o Senhor Jesus aos seus eleitos, quanto mais o Senhor Jesus. O pão e o vinho que recebemos são uma promessa da graça de Cristo para nós. Quando estamos sobrecarregados pelo nosso pecado, quando sentimos sua culpa apunhalando o nosso coração, quando tememos sua ira, o seu castigo paternal sobre nós, a sua disciplina paternal, e o pecado começa a apunhalar o nosso coração, ele coloca nas nossas mãos o pão e o vinho para lembrarmos da sua graça. Nós viemos com toda a nossa indignidade e Jesus diz: coma a minha mesa. Eu não tenho a menor ideia de como você chegou aqui, mas eu espero que a sua vida devocional durante a semana reflita o amor de Deus para contigo. E que você, ao chegar hoje diante da mesa do Senhor, reconheça a sua indignidade, mas também reconheça o tamanho do amor de Deus por você. Não é algo pequeno. E às vezes o tempo vai tirando esse brilho da nossa vida. Nós entramos no automático. E isso é prejudicial para a nossa própria fé. Porque nós deixamos de contemplar as grandezas de Deus, que nós somos alvos. E ouvimos falar de coisas tão belas, e o nosso coração nem aquece mais. Nós precisamos orar ao Senhor para que isso não aconteça conosco, e se estiver acontecendo, que o Senhor possa tirar isso do nosso coração. O apóstolo Paulo é direto ao dizer na carta aos Efésios que nós somos salvos pela graça. E ele continua de modo categórico ao afirmar que isso não vem de nós. Somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça, meus irmãos, desnuda todo o sentimento que pode acontecer no nosso coração de merecimento. Todo sentimento de merecimento. É mediante a ação do Espírito Santo que o morto é trazido à vida, que é dado o instrumento para nós podermos crer. Aquilo que é maior, de mais precioso em nós, que é a fé no Senhor Jesus Cristo, foi o próprio Deus que nos concedeu. Aquilo que vai te fazer chegar até a eternidade não pertence a você, foi dado. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos, ao chegarmos num dia como hoje, de ceia do Senhor, e ter o nosso coração aquecido pelaquilo que nós estamos na iminência de fazer, de comer do pão, de beber do vinho, de tudo que isso representa, do alimento espiritual que vem da parte do Senhor Jesus, da presença real do Senhor no nosso meio, de modo especial no dia de hoje, no dia de ceia. Crer que somos pecadores indignos e crer que o único e verdadeiro Deus é o Deus que nos alcança com essa graça imerecida, com essa manifestação de amor imerecida. Se você está na igreja presbiteriana, não importa a quantidade de tempo, você já ouviu falar que nós somos salvos pela graça.
E talvez você ache esse assunto repetitivo, ano após ano. Graça, graça, graça. Mas precisa. Mas o problema, meus irmãos, é que com o tempo de caminhada, nós somos levados a esquecer quem nós éramos. E com um simples vento, começamos a trocar o personagem, como já disse aqui. Começamos a olhar para 2 Samuel 9 e tantos outros textos da Bíblia e começamos a achar que nós não somos mais o Mefibosete. Nós agora somos dignos de estar na mesa do rei e nunca seremos. Se há alguma dignidade, ela não pertence a nós, ela pertence a Cristo Jesus. Começamos a olhar para a história achando que nós somos o rei Davi. E é isso que eu te alerto nessa noite. Cuidado. Lembre-se que nem mesmo o homem mais santo que já pisou nessa terra deixou de ser salvo pela graça. A doutrina do sola gratia, ou somente a graça, foi ensinada pelos reformadores que defenderam de que nada pode ser oferecido por um homem para receber o favor de Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo é pela graça. E também não há nenhum pecado que seja páreo para o tamanho do amor de Deus, para o tamanho do poder do Senhor. É por isso que nós podemos crer que aqueles que nós olhamos e achamos que são pessoas indignas do favor de Deus, podem sim ser alcançados pelo favor de Deus. E eu quero fazer algumas aplicações finais, pensando nesse texto. Você hoje foi desafiado a estar mais atento às suas promessas. Só prometa aquilo que você vai conseguir alcançar. Seja conhecido por alguém de palavra, ao pagar a conta de luz, ao pagar a conta de água em dia, ao tratar as pessoas, ao dar o dízimo na igreja. Seja fiel às suas promessas, ainda que ninguém saiba que você é fiel, ainda que você não precise colocar isso estampado em lugar nenhum e falar isso para ninguém. Mas quando nós somos fiéis às nossas promessas, nós estamos refletindo a fidelidade pactual do Senhor na nossa vida. Crianças, vocês são criadas na igreja, e isso é uma dádiva, ser criadas na igreja. Mas sabe aquele colega de vocês da escola, que todo dia que ele chega depois do colégio, ele pode jogar videogame? Todo dia, na hora que ele quiser, o pai dele deixa. Ele não sabe reconhecer como é bom ter 40 minutos por semana para jogar videogame. Eu imagino que é isso que seu pai e sua mãe devem deixar. 1 hora no sábado para jogar videogame. O que eu quero dizer com isso? Você está sendo criado no meio da graça. Mas em algum momento na sua vida, você vai precisar reconhecer que você é o Mefibosete. Você é o cão morto que foi alcançado pela graça do Senhor. A fé que os seus pais estão te ensinando é algo maravilhoso. Mas o fato de você ser filho de quem é, não te dá entrada garantida no céu. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa ser alvo dessa graça do Senhor. E eu quero também falar aos jovens e adolescentes. Não esperem fazer 17 anos para começar a pensar na sua salvação. Não ache que você tem todo o tempo do mundo, porque você não tem. Não tem. E pais, tratem os seus filhos com menos de 18 anos com essa importância que ele precisa reconhecer que ele é alguém carente da graça do Senhor. Porque o quanto antes nós podemos ver os nossos adolescentes professando a fé no Senhor Jesus, não precisa esperar fazer 18 anos para professar a fé na igreja presbiteriana. Não precisa. E eu quero encerrar, meus irmãos, contando a história de um homem chamado, você deve conhecê-lo, John Newton, o autor do grande hino Maravilhosa Graça. Em sua velhice, quando não conseguia mais ver para ler, ele ouviu alguém certa vez ler o versículo de 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, quando diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele permaneceu em silêncio ao ouvir esse texto e disse o seguinte: eu não sou o que deveria ser. Ah, quão imperfeito e deficiente! Não sou o que poderia ser,
considerando meus privilégios e oportunidades. Eu não sou o que desejo ser. Deus, que conhece meu coração, sabe que desejo ser como Ele. Eu não sou o que espero ser. Em breve deixarei cair este tabernáculo de barro, para ser como Ele e vê-lo como Ele é. No entanto, não sou o que fui, um filho do pecado e escravo do diabo. Embora mesmo com tudo isso, não sendo o que deveria ser, não sendo o que eu poderia ser, e não sendo o que eu esperava ser, e também não sendo o que fui, acho que posso verdadeiramente dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Aos 82 anos, John Newton, já acamado, disse: minha memória está quase perdida, mas me lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. E ele escreveu: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Fui cego, mas agora vejo. A graça, a imerecida manifestação do amor de Deus, ela alcança os seus eleitos e ela também redime os seus eleitos. Não deixa que o seu coração ou a sua mente se esqueçam do que a graça representa na minha e na sua vida. Um favor imerecido. E isso é dádiva de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, para que, ao tomarmos da ceia do Senhor, ao chegarmos à mesa do Rei, como filhos de Deus, como adotados em Cristo Jesus, reconheçamos a nossa indignidade, mas também reconheçamos que somos convidados pelo Senhor Jesus para estarmos onde estamos. E viva como um filho de Deus. Que Deus nos abençoe.